aula você entenderá sobre licenciamento ambiental, Lei de Avaliação do Impacto Ambiental, AIA, Estudo de Impacto Ambiental, EIA, Relatório de Impacto Ambiental, RIMA e a Lei de Educação Ambiental. Vamos lá? O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo por meio do qual o poder público autoriza a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores. A Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição Federal de 1988 obrigam a realização de estudos de impacto ambiental e o licenciamento ambiental de atividades que são perigosas. Essa licença pode ser expedida pelo órgão federal através do IBAMA, órgão estadual, pela Secretaria de Meio Ambiente ou municipal, de acordo com o caso específico. O procedimento para retirada da licença prévia de instalação e licença de operação deve ser definido pelo órgão ambiental, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos necessários para o início do procedimento. Segundo resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o impacto ambiental é determinado por qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem direta ou indiretamente a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade dos recursos ambientais. A partir de projetos de grande porte, submetidos à avaliação de impacto ambiental, como as usinas hidrelétricas de Sobradinho, Tucuruí e Itaipu, foi criada a Lei de Avaliação do Impacto Ambiental, AIA, que estabelece responsabilidades, critérios e diretrizes para avaliação de impacto ambiental aplicado ao licenciamento de determinadas atividades modificadoras do meio ambiente. A avaliação do impacto ambiental, AIA, é composta pelas seguintes etapas. Primeira, triagem, onde se identifica a necessidade ou não da realização de uma AIA. Segundo, escopo, uma espécie de negociação entre o órgão ambiental e o empreendedor. Terceiro, estudo de impacto ambiental, EIA, que apresenta a identificação e previsão da magnitude dos impactos ambientais, avaliando sua importância a partir de um conteúdo técnico-científico. Quarto, relatório de impacto ambiental, RIMA, um documento que visa comunicar ao público as principais conclusões do EIA. Quinto, revisão, análise do EIA-RIMA pelo órgão governamental responsável pela implementação do processo de avaliação de impacto ambiental. Sexto, consulta pública, realizada por meio de uma audiência pública com o objetivo de informar o público. Sétimo, decisão, aprovação do empreendimento pelo órgão ambiental. Oitavo, implementação, acompanhamento da implementação do empreendimento e de seus programas de atenuação e compensação de impacto. O estudo de impacto ambiental, EIA, é um relatório técnico onde se avaliam as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projeto. Nele encontram-se identificados e avaliados de forma imparcial e meramente técnica os impactos que um determinado projeto poderá causar no ambiente, permitindo identificar problemas na etapa inicial do ciclo de um projeto, introduzir melhorias e compensar os efeitos adversos, funcionando como instrumento de prevenção. Dessa resolução define que o EIA desenvolverá diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico.
O RIMA é um documento público que confere transparência ao EIA, um resumo em linguagem didática, clara e objetiva, para que qualquer interessado tenha acesso à informação e exerça controle social. Assim, as informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Dessa forma, o relatório de impacto ambiental deverá conter os seguintes itens: objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto, a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, para despertar em todos a consciência de que o ser humano é parte do meio ambiente e deve superar a visão antropocêntrica. Esse processo busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política. É fundamental que a educação ambiental seja implantada nos ambientes públicos e privados. Através dela, os funcionários e comunidade em geral trabalharão coletivamente para reduzir a problemática ambiental. Neste contexto, a implantação dos 4 R's torna-se uma das ferramentas fundamentais no processo de conscientização ambiental e mudança de comportamento em relação aos recursos naturais. Reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar são conceitos que, uma vez implantados na rotina de qualquer empresa, farão uma grande diferença na vida de todas as pessoas. Repensar diz respeito à atitude que tomamos e que tem consequência direta em nossas vidas e ao meio ambiente. Reduzir refere-se ao ato de diminuir o lixo e também a emissão de poluentes, a partir de um consumo mais consciente e poupador de recursos naturais. Reutilizar. Descartamos muitas coisas que poderiam ser reutilizadas para outros fins. Reutilizar contribui não só para a economia doméstica, mas também para o desenvolvimento sustentável do planeta. Algumas ações práticas são: potes e garrafas PET podem ser usadas como vasos de planta. Usar a impressão dos 2 lados de papel e só imprimir se for realmente indispensável. Móveis de madeira quebrados não precisam ir parar no lixo. Podem ser consertados ou doados. Computadores, impressoras e visores podem ser doados para uso em entidades sociais e pessoas carentes. Aproveite cascas, frutas e legumes danificados para incorporá-los ao solo. Aumente a vida útil de livros, jornais e revistas, trocando-os com os amigos. Reciclar.
Esta ação transforma um objeto usado em um novo produto, que pode ser igual ou diferente, resultando em uma economia de matéria-prima. O primeiro passo é proceder à coleta seletiva em sua casa, separando o lixo orgânico do reciclável, como plástico, metais, vidro, papel, além de resíduos perigosos, como pilhas, lâmpadas, medicamentos, material de limpeza, tinta de cabelos e outros produtos químicos, igualmente danosos ao meio ambiente e à saúde humana. Todas essas práticas reduzirão o volume de resíduos gerados diariamente e também permitirão o exercício de reuso e reciclagem, levando a um gerenciamento mais eficiente dos resíduos. São atitudes simples e viáveis que podem ser incorporadas cada vez mais no dia a dia, a fim de proteger o ar, o solo e a água, bem como a preservação de grandes extensões de cobertura vegetal, trazendo como consequência fundamental a melhoria nas condições socioambientais, saúde humana, qualidade de vida e saúde ambiental. Nessa aula, falamos sobre licenciamento ambiental, Lei de Avaliação do Impacto Ambiental, AIA, Estudo de Impacto Ambiental, EIA, Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, e a Lei da Educação Ambiental. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima aula!